Eu vou pedir bom dia para todos, Namastê, Hare Krishna. Bom dia, Prabhu, Pranamis, Namastê, Hare Krishna. Bom dia, Namastê. Nós estamos, acho que com um pequeno ecozinho, está atrapalhando vocês aí não, né? Muito bem. Então eu vou pedir para a Suomini fazer novamente a contextualização, porque a gravação começou depois que você fez a introdução. Então o ideal é que seja feita a gravação com a contextualização, para que futuramente, quando outros forem assistir o vídeo, eles já tenham também, né, essa contextualização aí, tá? Eu vou pedir que você, por favor, reposicione a contextualização para a gente dar a sequência aqui, tá bom? Bom dia, Prabhu, Namastê. Semana passada, você fez a contextualização de Vishnu, né? Primeiro você explicou por que existe um princípio Deus, por que existe uma verdade absoluta, uma inteligência acima e que rege todas as coisas. E você começou a explicar por que Vishnu é Deus, né? Na concepção Vaishnava, a gente entende assim, e que nós não eliminamos os outros, o Deus das outras religiões, assim, vamos dizer assim. Então, você começou a explicar assim, mas que existe coisas boas e coisas melhores ainda. E aí você começou a explicar por que Vishnu é algo melhor, entre aspas, entendeu? E aí nós vamos iniciar nesse ponto aí. Ok. Então, nós estamos, né, dentro desse contexto. Eu vou pedir que vocês, por favor, agora, nesse momento, posicionem-se. Vamos fazer o alinhamento dos chakras e a recepção, né, do elemento água, para nós entrarmos na nossa, né, condição de harmonia com os conhecimentos superiores. Então, eu vou pedir que você, por favor, feche seus olhos por um minuto. Om Shrim Lim Jyoti Ramaya Namaha. Om Shrim Lim Lakshnamurtaye Namaha. Om Gananatva Ganapati Hava Mahe Kavim Kavinavopamam Savasaraman Jestarajan Brahmanan Brahmanaspata Anashanavam Mutibi Siddhasadhanam. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Shri Saraswati Devi Namaha. Om Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Swaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Agora toque com o seu Japamala no Agya Chakra. Respire profundamente. Despertar. Agora toque no seu... Perdão. Primeiramente no Agya Chakra. Despertar. Agora no Anahata Chakra. Compaixão. Hare Krishna. Muito bem. Agora toque no seu Manipura Chakra. Respire profundamente. Determinação.
Pranamas. Reverências ao Mahamantra. Sinta o perfume do mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Shanti. Muito bem. Abra os olhos. Beba da sua água. Relaxe por um minuto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Queridas pessoas, nós temos aí quase 30 pessoas, né, na sala hoje. E isso significa que, né, existe aí um interesse nos temas, né, da nossa comunidade. A nossa comunidade não é tão grande, é uma comunidade relativamente pequena, porém bastante focada no tema do sadhana. É uma comunidade de qualidade. E com o interesse nos temas da metafísica, a qualidade da comunidade melhora em termos, né, de Shakti. Qual é a consequência disso? Seus filhinhos. Tá? Seus filhos são mais fortalecidos com saúde mental, com paz espiritual e com consciência divina. Tá? Você é sempre a raiz. Ok? Você, mãe, é sempre a raiz. Tá? Você, mãe, é a sacerdotisa principal da sua comunidade, do seu grupo, da sua família. Então, quando você está saudável, estar saudável significa que o ser passa a se interessar pelos assuntos transcendentes. Isso é saúde existencial. Existe saúde biológica, a saúde do corpo. Existe a saúde mental, que são pessoas capazes de lidar com as idiosincrasias das emoções de maneira relativamente administrável. E existe a saúde existencial, em que o ser compreende qual é a funcionalidade do ato de aprender enquanto existe. Tá? Então, essa função, que é a saúde existencial, nós cumprimos quando nos interessamos por assuntos de natureza transcendente. É como, por exemplo, quando alguém que, após passar por um longo período de infecção estomacal, quando todo tipo de alimento era um grande sofrimento, passa, de repente, a sentir prazer em se alimentar e deseja comer. Isso significa que a infecção passou e a pessoa está relativamente curada. Nos hospitais, é muito comum, quando o paciente pede comida, é sinal de recuperação. Tá? Então, quando a alma pede alimento espiritual, pede conhecimento, anseia por esse produto, é um sintoma de saúde existencial. Então, a consequência disso é que aqueles que se alimentam de você, você é o produto, você é a árvore, você é a raiz. Quem se alimenta de você? Seus filhos, aqueles que te amam, seus amigos, pais, alredores, né? Aqueles que estão ao redor de você e se alimentam de você, eles ficam saudáveis. Por quê? O produto do qual eles estão se alimentando está saudável, logo, eles também se curam por refração. Então, esse investimento na busca do conhecimento não é meramente uma distração intelectual, é uma questão de saúde coletiva. E isso deve ser feito. Então, seguimos. Agora, o desafio aqui é que o ônus da prova está sempre sobre aquele que faz a afirmação. Então, se eu digo, por exemplo,
que fulano infringiu as leis do trânsito, portanto, eu vou aplicar uma multa, eu tenho que demonstrar ou provar que isso é verdade. Se eu digo que fulano disse isso, eu tenho que provar que isso é verdade. Eu tenho que demonstrar ao menos. Ah, porque tal fato aconteceu. Ótimo. Onde estão as demonstrações práticas de que isso aconteceu? Ah, porque Deus existe. Ótimo. Então, o ônus da prova está sobre aquele que faz a afirmação. Então, os teólogos, os representantes de Deus, são responsáveis por dar uma referência fundamentada que justifique essa afirmação. Então, essa responsabilidade é nossa. Nós fizemos isso nas 2 aulas anteriores. Nós fizemos uma construção empírica do ponto de vista intelectual de que a probabilidade da existência do princípio Deus é muito mais consistente do ponto de vista racional do que a negação dessa possibilidade, que torna a equação empobrecida. Tá? Então, a partir daí, agora nós vamos tratar do princípio. Qual seria, então, a possibilidade de que essa pessoa fosse Vishnu? Nós não vamos partir aqui do princípio de que ele é a pessoa, tá? Porque eu não quero causar essa pressão sobre vocês de imediato. Vamos colocar tudo como propostas. Afinal de contas, nós estamos numa assembleia de pesquisadores. Vocês não são simplesmente seguidores de uma religião, vocês são aprendizes. E eu vou tratá-los com essa dignidade, considerando a capacidade que vocês têm de bom senso, de observação, de raciocínio e de inteligência espiritual. Então, a gente vai partir do princípio de que qual seria a possibilidade de que Vishnu pudesse ser, eventualmente, entendido como sendo a pessoa suprema. Tá? Então, vamos partir de uma possibilidade. Pesquisas científicas sempre partem desse princípio de probabilidades, de possibilidades. Nunca exatamente como afirmações absolutas, tá? A princípio. Depois que se confirmam os fatos, aí passa-se a ter aquilo como uma afirmação contundente, mas até então lida-se com os temas com base em probabilidades. Então nós vamos tratar do método científico quando fazemos análise de Deus do ponto de vista das probabilidades, tá? Então vamos partir desse princípio como probabilidade. Veja bem, supomos que nós fôssemos arqueólogos e estivéssemos então procurando essa informação. Estivéssemos procurando uma pessoa. Somos detetives e estamos procurando uma pessoa. Tá? Nós vamos, primeiramente, por uma questão lógica, racional. Tá? Não tem nada a ver com fé, com... Vamos colocar esse assunto de fé de lado, por enquanto. Porque não é necessário, nesse caso. A gente vai partir de um princípio de observação, então a fé, ela pode entrar na composição da receita, mas não como ingrediente principal. Ela pode entrar como nos itens, mas não como prioridade ou prioritário, predominante, né? Vamos colocar a nossa capacidade de observação, que é mais seguro, que aí você pode ter, né, noção do que você está fazendo. Então, vamos imaginar que nós fôssemos um grupo de pesquisadores, detetives, e estivéssemos procurando uma pessoa. Normalmente, um dos recursos utilizados para esse propósito é procurar saber informações sobre essa pessoa, o que dizem por aí sobre essa pessoa. Tá? Então a gente vai na vizinhança, ouviu falar que alguém viu, então a gente vai lá e procura saber. Escuta, você viu? Houve realmente esse fato aí e tal? Não, eu vi, a pessoa passou de lado e tal, mas era assim, assim, assim. E aí eles vão construindo um retrato falado do objeto procurado. Vocês já viram isso? Em documentários de investigação forense, retrato falado. É assim que as investigações são feitas e é assim que se chega a uma forma visual de uma pessoa misteriosa. Tá? Então a gente vai usar o mesmo modelo. Tá? Então vamos olhar no mundo e ver o que eles dizem sobre essa pessoa. Por quê? Lembrem-se que é coerente partir do princípio de uma pessoa que tenha, no mínimo, as mesmas condições que nós. Essa pessoa não pode ser menos capacitada ou mais empobrecida do que nós. Tá? E a metáfora é de que uma gota de água do mar
não pode ter mais sal do que no mar. Não faz sentido. Então, quando nós olhamos para nós vemos que nós temos uma forma geométrica bem delineada. Isso não é uma questão de porque nós somos da raça humana, nós vamos dizer que a raça humana é bela. Mas se nós fôssemos da raça das aranhas, nós diríamos que a raça das aranhas são as mais belas. Ou se nós fôssemos zebras, nós partiríamos do princípio de que as zebras são a raça mais bela. Não é nada disso. Essa afirmação ela não procede pelo seguinte motivo. Nós temos senso de discriminação. Você próprio, por exemplo, quando olha no espelho, você pode se comparar com pessoas que não são tão belas quanto você e com pessoas que são mais belas do que você. Você consegue fazer essa comparação. Então, existe essa capacidade de entender que tem coisas que são mais belas, tem coisas que não são tão belas. Tá? Então, afirmar que a forma humana, das formas que nós conhecemos na Terra, é a forma mais bela, não é simplesmente um abuso da autoridade de raça, não é especicismo, é uma questão de estética, de observação. A forma humana é a forma mais, esteticamente perfeita e bela que nós podemos reconhecer do ponto de vista estético. Isso alcança o seu ápice ou a sua apoteose na forma feminina. Tá? Esteticamente falando. Ok? A forma feminina é a forma mais perfeita, tá? Do ponto de vista geométrico, inclusive. Agora, uma forma que nós pudéssemos admitir para uma pessoa suprema teria que ter, no mínimo, essa noção de estética poderia ser numa qualidade superior, ou seja, mais digitalmente bem processada ou bem elaborada, com a tipo de tecnologia mais consistente ou mais perfeita. Mas, no mínimo, haveria o mesmo processo, a mesma capacidade de ter essa habilidade de ter beleza em si. Senão, nós seríamos superiores. E isso não faz sentido. Tá? Então, nós estamos admitindo que esse ser, primeiramente, tem o potencial ou tem a natureza de ser pessoa, porque nós somos pessoas. Embora, enquanto espíritos, nós podemos nos entender como luzes que brilham, porém, nós temos uma capacidade intrínseca de ser pessoas. E essa capacidade é demonstrável na medida em que nós nos olhamos uns aos outros e percebemos que nós temos esse potencial de sermos pessoas. Apesar de nós sermos espíritos, digamos assim, vamos colocar dessa forma, brilhantes ou luzes brilhantes, esse valor existencial, ou seja, Atman, tem o potencial e a capacidade de ser pessoa. Então, se nós temos essa natureza intrínseca, é natural que, por uma questão de inteligência estética, nós admitamos, do ponto de vista empírico, que, havendo uma pessoa original, essa pessoa também tem essa capacidade de ser pessoa. Não pode ser menos que nós, senão é incongruente, racionalmente falando. Ok? Agora, quando nós olhamos, nós temos sensos de estética, porque a capacidade de racionalizar a verdade envolve perfeição matemática, razão coerente e beleza estética. Então, a verdade, ela normalmente também é bela. Por exemplo, entre matemáticos, não sei se tem matemáticos na sala, sempre que há matemáticos envolvidos numa pesquisa, as fórmulas matemáticas mais belas, mais esteticamente bem definidas, são as mais queridas dos matemáticos. Então, uma solução matemática tem que ter beleza também. Não basta ter um monte de números. Tem que ter beleza estética. Tá? Então, uma forma para Deus, necessariamente, deve incluir a beleza, porque a beleza é um princípio existente. Não dá para prescindir dessa função e simplesmente descartar isso
na operação, porque é infantil fazer essa operação. É um dado muito importante na pesquisa. Se os registros, se os vestígios históricos, se os registros, se os fósseis, né, vamos dizer assim, se os vestígios da investigação, que são as almas, as pessoas, elas possuem forma e beleza estética, ou seja, simetria, logo, a beleza é um item que entra na operação. Então, havendo Deus, tem que ser uma pessoa e também tem que ter beleza. Agora, quando nós falamos de beleza, nós observamos beleza, o que vem na nossa cabeça? Beleza humana, né? A beleza das pessoas. Nós estamos falando de pessoa. Então, se você fecha os olhos e eu falo, imagine uma pessoa bela. Você não vai imaginar uma pessoa bela meramente do ponto de vista poético, que uma pessoa mais velha, com cabelos grisalhos, é uma pessoa bela também. Mas essa beleza, ela tem uma funcionalidade muito mais poética que uma funcionalidade completa na estética. Por quê? Porque falta um atributo, a juventude. A juventude é a apoteose da beleza. Todas as meninas sabem disso. Qual das meninas que já passaram dos 50 que não gostaria de voltar aos 20? Por que há tantas clínicas de estética? Para trazê-las aos 20. Qual é o grande sonho da indústria farmacêutica? O elixir da juventude. Qualquer produto que prometa, você vai rejuvenescer 10 anos. Tá, é esse que eu quero. É ou não é? Todo mundo sabe disso. Então, na nossa noção de beleza, a juventude é um parâmetro predominante. Tá? Então, ninguém... É como, por exemplo, quando a gente faz assim, nós fazemos o arquétipo mãe. Se eu peço para vocês fecharem os olhos e pensarem no princípio, não em vocês como mãe, porque pode ser que muitos de vocês já tenham filhos mais velhos, então interfira na metáfora. Mas imagine que você pensa no princípio mãe. Imagine, mãe. Você vai imaginar logo uma senhora feliz, cercada de crianças. Você não vai imaginar uma senhora triste com filhos com alcoolismo, que tentaram suicídio, ou então que se perderam na vida. Você nunca vai pensar numa mãe com um filho que sofreu um acidente e agora é um paciente na cama. Você nunca vai... Mas é uma mãe. Tem muitas mães que passam por isso. Tem muitas mães que os filhos vão embora e as abandonam. Tem muitas mães que se decepcionam terrivelmente com o caráter da natureza dos filhos. Felizmente, a maioria das mães não passam por isso, mas tem mães que passam. Então, o arquétipo, quando você imagina mãe, não entra na operação as decepções. O arquétipo é uma senhora feliz, cercada de crianças, rindo das travessuras dos seus filhinhos lindos. Esse é o arquétipo mãe. Tá? Então, quando a gente pensa no arquétipo beleza, você fecha os olhos, você não vai pensar numa pessoa indo desesperadamente para uma clínica, tentando rejuvenescer. Você vai imaginar uma pessoa jovem, bela, radiante e feliz. É isso que é o arquétipo beleza. Ok? Então, o nosso senso de beleza diz que a juventude e a beleza são intrínsecos e é uma rede integrada. Logo, havendo Deus, esse atributo não pode estar de fora da operação. Então, nós estamos fazendo aí um retrato falado desse princípio. Essa pessoa é uma pessoa com traços de simetria de formação, então ela tem a capacidade de ter a beleza humana, no mínimo, pelo menos, e a gente pode até aumentar essa capacidade para uma forma mais bem delineada, mais perfeita. Essa pessoa tem que ser jovem, porque a juventude é intrínseco à natureza da felicidade, quando a beleza é parte integrante do processo. Então, uma pessoa jovem e bela. Qualquer descrição de Deus que não leve em consideração esses 3 fatores estará incompleta na nossa pesquisa. Se apresentarem
uma ideia de Deus, que a pessoa não tem beleza estética ou juventude, então nós seríamos melhores que ele. Porque nós, pelo menos uma vez na vida, nós vivemos a juventude e a beleza. Infelizmente, às vezes isso passa. Que peninha. Nós queríamos que voltasse. Mas, quem sabe a gente, alcançando a realidade da vida eterna, possamos ser eternamente jovens. O princípio chama-se Nava Jovana. Eternamente jovens. Ok. Mas, uma descrição que apresente Deus sem uma forma pessoal é inoperante, porque nós seríamos superiores. E não procede racionalmente do ponto de vista da pesquisa. Se não houver juventude, também não procede, porque nós seríamos superiores, porque, como eu disse, ao menos uma vez nós experimentamos a juventude. Então, por que esse princípio original não teria essa oportunidade? E já que nós queremos parar na juventude e na beleza, esse princípio original, sendo capaz, ou tendo poder de natureza divina, ou Deus, poderia se interromper o tempo nessa fase. Seria agradável, tanto para ele, quanto para os demais ao redor dele. Quando nós saímos para passear, nós queremos ver pessoas bonitas. Nós vamos a uma festa, nós ficamos bonitos, bonitas. Por quê? Nós vamos nos encontrar com pessoas belas. Quando nós queremos nos divertir, nós procuramos pessoas belas. Então, a beleza faz parte do processo da busca da felicidade, do estado Ananda. Então, por exemplo, se eu sou Deus e eu quero produzir nos demais ao meu redor felicidade, é muito melhor eu me apresentar como uma pessoa bonita. E de preferência jovem. Assim como você. Quando você quer causar uma boa impressão nos demais, você não simplesmente sai da cama e sai andando por aí na rua. Você vai tomar um banho, se enfeita, porque isso é compaixão para aqueles que vão olhar para você. Você escova os dentes, você se perfuma. Isso tudo não tem a ver apenas com você. Vocês sabiam que ao banharem-se, perfumarem-se, embelezarem-se, vocês estão praticando atividade piedosa para a humanidade? Incrível, né? Mas é uma atividade piedosa. Por quê? Isso é compaixão para aqueles que vão olhar para você e vão ter a sensação de que a vida é bonita e é bonita. Vale a pena viver. Porque há beleza e há pessoas bonitas. Isso também depende para mulheres e para homens. Então, se eu sou Deus e eu quero causar em vocês uma sensação de prazer e de felicidade, então é melhor que você possa me ver, que você possa se identificar comigo e também que você possa ficar feliz ao me ver. Então, ter uma forma equivalente à sua capacidade de assimilação, ter uma forma que é agradável aos seus olhos e ao seu coração, seria simplesmente uma composição da minha personalidade que envolveria compaixão por você. Então, por compaixão a você, eu seria jovem, belo e semelhante. Tudo bem que eu posso assumir a forma que eu quiser. Mas por que eu faria isso para te assustar? Isso não seria compassivo. E já que você, devido aos seus méritos piedosos, obteve uma forma bela, eu, na posição Deus, não tenho dificuldade nenhuma de ter uma forma semelhante à sua. Então, se nós estamos procurando um princípio coerente, nós temos que pensar numa pessoa semelhante. Até alguns vestígios arqueológicos dizem que nós somos imagem e semelhança do Supremo. Ah, mas Devananda, eu sou uma mulher, eu tenho seios. E Deus, como é que fica? Então, Vishnu não está compatível. Olha aí, complicou mais ainda agora. Mas é assim, no começo é assim e depois piora. Mas finalmente melhora, tá? Fica tranquilo que isso tudo
tem explicações assim, bem fundamentadas, tá? O princípio feminino, Deus, chama-se Lakshmi. E meninas, vocês simplesmente amariam vê-la como amiga. Ela é linda, inteligente, é muito parecida com vocês, forma feminina, graciosa, gentil, compassiva, amorosa, acolhedora, benevolente, extremamente rica, a deusa da fortuna. É a contraparte feminina do absoluto. Chama-se Lakshmi. Tá? Mas nós não estamos falando sobre ela ainda, porque ela é um princípio ainda mais confidencial que Deus. Primeiro nós aprendemos sobre Deus, nos banhamos na piedade da compreensão sobre Deus, só então nos tornamos almas qualificadas para visualizar a divindade feminina, que é o aspecto superior de Deus. Deus é a porta de entrada. O interior do palácio é mais complexo. Então, primeiro é preciso passar pelo jardim. Esse jardim chama-se Vishnu, o Senhor Supremo. Só então é que nós podemos visualizar o interior do palácio. É o aspecto superior do Senhor, a parte feminina de Deus. E gradualmente nós vamos alcançando esses níveis. Tá? Muito bem. Então, nesse caso, na nossa investigação, a gente já tem alguns traços bem definidos daquilo que nós estamos procurando. E por que é tão importante fazer essa discriminação, essa compartimentalização desse princípio? Porque, veja bem, se você sabe o que você está procurando, ao deparar-se com o objeto procurado, você o reconhece com mais facilidade. Se você não sabe o que você está procurando, mesmo que você depare-se com o objeto diante de você, e mesmo que ele declare ser o objeto que você procura, uma vez que você não sabe o que você está procurando, pode ser que você não tenha condições de identificá-lo. Isso torna a sua pesquisa redundante. E essa redundância chama-se samsara, o retorno aos renascimentos. Isso é desvantajoso. Então, ter noção do que você está procurando é fundamental para aquele que, de fato, tem interesse real em finalizar a busca. Aqueles que estão só fazendo experiências superficiais, tanto faz. Para eles, tanto faz. Porque eles não têm uma meta definida. É como disse certa vez o Raul Seixas. Nesse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir. Por quê? Por não ter onde ir. Então, a pessoa que não tem definição de realidade, que não tem objetivo, meta existencial, pode ir para qualquer lugar, tanto faz. Não é o nosso caso. Então, nós temos que ter uma visão bem definida do objeto que nós estamos procurando, que é a pessoa Deus. Agora, se nós, como detetives, pesquisadores, rastrearmos na Terra todas as informações que nós temos sobre Deus, todas as histórias que nós já ouvimos falar sobre Deus, todos os livros que relatam sobre Deus, todos, fizemos um rastreamento geral de todas as possibilidades que se falam sobre Deus. Daí nós teremos, vamos colocar, totens, formas híbridas, nós vamos ter as diferentes mitologias, a luz, o buraco vazio, o vapor quântico, tudo. Mas dessas probabilidades, dessas variedades, nós temos que definir a que seja mais coerente com a nossa pesquisa. Isso é racional. Não tem a ver com fé. Ok? Então, daquelas possibilidades que estão diante de nós, aquelas que apresentarem uma forma definida, beleza simétrica, ou seja, simetria, o que quer dizer beleza, e juventude, vai ser a variedade mais bem qualificada para o posto do objeto que nós estamos procurando. Então, as demais já ficam automaticamente descartadas na primeira instância. Não que não seja possível. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. Imagina que vocês são uma tribo de índios do período neolítico, da Pedra Lascada. Olha só. Vou melhorar isso daí? Vamos subir um pouquinho mais, vai?
Vamos colocar no período do Império Egípcio. Pelo menos vocês podem, né, usar um rímelzinho e tal, já melhorou, né? Mas, olha só. Vamos imaginar que vocês também são uma tribuzinha de índios na floresta, tá? Muito bem. Aí vocês se juntam lá e tomam uma bebidinha alucinógena que dá um misticismo. Pá! E aí um de vocês tem uma visão espiritual, mística, de um ser místico, que tem uma cabeça grande, com um chifre enorme, com umas mãos gigantes, meio mirabolantes e tal, e aí você vai e desenha isso na parede. Daí vem o seu amigo e faz uma escultura na madeira daquela visão mágica. E vocês descrevem, então, a visão mágica do ser falando e passando orientações e tal, etc. Então, pronto, já tem uma ideia de Deus disponível. E aí é só fazer os rituais, as danças ao redor dessa imagem. E aí está Deus. Tem muitos casos em que os aborígenes criaram totens, carrancas e formas abstratas e adoraram como Deus. Eles erraram? Não. Absolutamente não. Mas como assim, Devananda? É muito simples. Imagina que eu seja Deus. Todos vocês são meus filhinhos. Vocês estão me procurando. Mas se vocês errarem um pouquinho só e me colocarem com um chifrinho, para mim vai ser divertido. Eu não vou ter problema nenhum em ser essa formazinha para interagir com amor com vocês. Embora eu tenha a minha forma pessoal e a forma que vocês elaboraram sobre mim é bem diferente da minha, mas para mim o seu amor me interessa muito. Então, ser o seu bichinho de estimação, ou fazer o papel de um cavalinho, ou sei lá, de qualquer coisa, para receber o seu amor, está na minha pauta. Então, toda forma de Deus que você criar na sua mente, e que houver amor envolvido, certamente eu assumirei. Agora, em algum momento, você vai descobrir a minha forma pessoal. O fato de eu assumir a forma de um cavalinho com chifres, um unicórniozinho, para agradar o seu coração, não significa necessariamente que eu vou assumir essa forma de uma maneira permanente. Essa é uma forma funcional. É só para agradar vocês, meus filhinhos. Por exemplo, se você tem um filhinho em casa de 4 aninhos, tá? E você é diretor de uma grande empresa com 10 mil funcionários. Na empresa, os funcionários dizem, doutor, doutora, certamente você precisa de um cafezinho. Estarei aqui à sua disposição. É só apertar o botão. Você tem centenas de pessoas à sua disposição. Só que em casa você tem um filhinho de 4 aninhos que não está nem aí para a sua autoridade. E quando você chega em casa, esse filhinho de 4 aninhos vai dizer, finalmente, meu cavalinho chegou. Senta, meu cavalinho, que agora vamos passear. Aí você se ajoelha, fica de 4 diante de uma criança de 4 anos de idade, ele sobe nas suas costas e você se comporta como um cavalinho. E por que você faz isso? Se você tem 10 mil pessoas que te respeitam como uma autoridade importante, e você ainda gosta de ser um cavalinho. Porque tem amor envolvido. E o amor é muito saboroso. Para aqueles que amam, é a melhor coisa que há. Então, a vantagem de ser Deus é ter muitos filhinhos que eu amo. Então, se eu assumo a forma de um cavalinho, de um totem, de uma árvore, de uma luz, qualquer que seja, para agradar os meus filhinhos, para mim, isso é uma grande diversão. Entretanto, a maior parte do tempo, eu não me comporto assim. Eu só me comporto assim até que você satisfaça o seu desejo de brincar comigo. Isso é amor. Então, todas as formas imaginadas pelos seres humanos de Deus são funcionais e até, em certo ponto, enquanto houver amor, verdadeiras. Entretanto, aquelas formas que definem uma realidade mais coerente com a realidade definitiva do princípio Deus, é aquela que nós estamos procurando. Porque nós já sabemos que Deus tem a capacidade de amar.
Agora nós queremos conhecê-lo como ele é, porque nós crescemos. Portanto, das formas possíveis nesse planeta, aquelas que descrevem o Senhor Supremo com essas características, beleza, juventude, simetria, né? No caso, que é beleza, e semelhança, é a forma que nós estamos procurando. Das religiões presentes no planeta Terra, as escrituras, ou os vestígios arqueológicos, vamos entender as escrituras como vestígios arqueológicos, como pistas que nós juntamos para montar o quebra-cabeça. Então, das escrituras presentes no planeta, aquelas que definem o Senhor Supremo com essas características que nós observamos aqui, chamam-se Vedas. As demais também fazem descrições de Deus. Tem outro fator. Que tipo de pessoas que nós amamos? Nós amamos pessoas inteligentes. Nós amamos pessoas benevolentes, pessoas de bom senso, pessoas piedosas, pessoas compassivas. Nós não amamos um adolescente malcriado que maltrata os avós em casa. Nós não amamos. Podemos até tolerar, mas amar, não. Nós não amamos uma mulher que faz grosseria com o marido em público. Nós até entendemos que pode ser problemas psicológicos, TPM, sei lá o quê. Mas amar é diferente. Nós não amamos uma criança malcriada, chata, indelicada. Não. Nós toleramos, mas amar não. Nós amamos pessoas de bom senso, de doçura, de ternura, que provocam o nosso amor. Essas pessoas nós amamos. Então, havendo Deus, para ser amado, tem que ser assim. Senão é difícil. Amar uma pessoa só porque ela é poderosa, tem tantas pessoas poderosas na Terra, e nem por isso são amadas. Saddam Hussein era poderoso. O Hitler era poderoso. Não houve na história da Terra um homem mais poderoso do que Alexandre, o Grande. Então, amar a Deus só pelo fato de ele ser poderoso não justifica. Para que essa pessoa seja amável, porque nós conhecemos pessoas amáveis. Nós temos experiências de pessoas amáveis. E nós amamos as pessoas porque elas têm caráter, de traços de personalidade que nos inspiram a amá-las. Não porque nós somos obrigadas a amá-las. Porque elas têm dinheiro ou poder ou sei lá. Tem pessoas que são muito belas, mas são indigestas. E nós não as amamos. Tem pessoas que são muito belas, são muito inteligentes, são graciosas, e nós a amamos. Então, para que uma pessoa seja amável, ela também tem que ter um caráter inspirador. Ela não pode ser simplesmente uma pessoa poderosa, brava, sei lá, violenta, sei lá, alucinada, alguma coisa assim, porque não rola. A gente pode até ter medo, tudo bem. Ter medo de uma pessoa poderosa e perigosa é uma questão de sanidade mental, é inteligência. Você lida com pessoas mentalmente desestabilizadas com uma certa cautela, elas são perigosas. Então, o fato de Deus ser poderoso não é o suficiente para ser amado. Essa pessoa tem que ter coerência, bom senso, gentileza, ternura, doçura. E por que não também ter bom humor? Porque bom humor é agradável, é um temperinho tão prazeroso numa pessoa, né? Quem não gosta de pessoas bem-humoradas? Então, nós precisamos de uma pessoa assim, que seja pessoa com capacidade mínima de ser semelhante a nós, pode ser melhor, digital, que seja inteligente, bem-humorada, compassiva. Se essa pessoa for ainda opulenta, ter bastante riqueza para compartilhar com os amigos que ele ama, aí seria melhor ainda, porque
Se você tem um amigo ou uma amiga que é uma pessoa bonita, inteligente, bem-humorada e rica e te leva para passear, que delícia. Quem que não gosta? É muito gostoso ter amigos assim, benevolentes, compassivos, opulentos, que não são invejosos e nem avaros. Que delícia ter amigos assim. Que coisa boa ter amigos assim. É um bom karma ter amigos assim. Aqueles que têm, considerem-se afortunados, porque é um bom karma. Então, se nós estamos procurando uma pessoa, nós estamos procurando uma pessoa assim. Inteligente, bem-humorada, com coerência, com benevolência, piedosa, altruísta, linda do ponto de vista estético, né? Jovem e acessível. Porque não adianta uma pessoa ter tudo isso e nós não temos acesso. A pessoa é jovem, bonita, inteligente, bem-humorada, simpática, sabe, altruísta, mas nós não podemos ir na casa dele ou dela, não podemos ser amigos, estamos de fora da festa. A gente pode apreciar a distância, mas seria muito mais gostoso se nós pudéssemos entrar na festa, interagir com essa pessoa. Então, essa pessoa também precisa ser acessível para ser completa. Para provocar em nós o impacto da delícia de ter essa pessoa no nosso campo de existência. Então, se nós almejamos Deus nas nossas vidas, não seria bom almejar uma pessoa assim, dessa forma? O que vocês acham? Pense. Se houvesse Deus, não seria bom que ele fosse assim? Se nós, seres humanos, tivéssemos o poder coletivo, vamos nos unir e vamos criar Deus para nós. Nós estamos um pouco insatisfeitos com a construção de Deus que foi feito até então. Então vamos construir para nós, né, uma ideia melhor de Deus, uma ideia melhorada de Deus. Mas não, Devananda, não pode fazer isso, porque não pode ser criado. Não, tantos criaram ideias de Deus, por que a gente não pode fazer uma atualização e criar uma nova ideia de Deus? Agora que a gente tem mais, né, conhecimentos e tal, então a gente pode criar uma ideia de Deus. Se nós nos juntássemos para fazer um teste criativo, para criar um Deus para a humanidade, esse que nós descrevemos agora, não seria interessante que ele existisse? Vamos supor que nós tivéssemos o poder de criar Deus. Alguns dizem que não é o homem é a criação de Deus. Outros dizem que não, Deus é a criação do homem. Muito bem. Então vamos supor que nós tivéssemos o poder de criar Deus. E ao mesmo tempo você não fosse egocêntrico. Você criasse uma ideia de Deus que fosse benéfica para todos, e não apenas para você. Então você não vai criar uma ideia esdrúxula, você vai criar uma ideia compatível com os demais. Lembre-se, você não é um ser egocêntrico. Então, se nós pudéssemos ter o poder de criar Deus, nós criaríamos um ser assim, ou não? Quem gostaria de comentar? Alguém gostaria de fazer um comentário? Vocês acham que essa análise, ou essa definição, ou essa proposta de uma criação de Deus, do ponto de vista intelectual, seria possível ou plausível? Se fosse, imagina que Deus nos desse, olha, eu dou a vocês o poder de me criar. Caprichem, porque eu vou ser o que vocês criaram. Qual seria a nossa criação? Não seria uma pessoa um pouco semelhante a nós, para não causar vertigem? Se a gente criar um Deus parecido com um polvo, é esquisito. Vai. Vamos pensar racionalmente. Então tem que ter uma estética de beleza. Perdão, pessoal, só um minutinho.
Lembrem-se de um detalhe na hora de criar o Senhor Supremo, de colocar nele um tom de voz agradável aos ouvidos, que é imprescindível também, né? A voz é uma parte importante. A maneira de sorrir, a maneira de olhar, ok? Então, se nós recebêssemos o poder de criar Deus, nós criaríamos uma pessoa bonita. Por que a gente vai fazer ele velhinho, coitadinho, pobrezinho, não pode ser jovem nenhuma vezinha na vida, ô dodói? Não vamos fazer isso com o pobrezinho, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos ser compassivos com ele, vai? Vamos dar juventude para ele. Quem é que não gosta de juventude? Quem seria benevolente aí a ponto de oferecer a Deus a qualidade da juventude permanente? Quem gostaria de ser benevolente e de oferecer a ele a juventude permanente? Porque aí inclui beleza. Você teria essa compaixão no coração de favorecê-lo com juventude permanente? Teria, né? Muito bem. Então vamos incluir no pacote juventude permanente. Porque assim o pobrezinho pode ser bonitinho também, né? Se nós fôssemos criar. Então, seria um jovem, belo, inteligente, de bom humor, piedoso, altruísta, extremamente rico, opulento. Se ele for naturalmente perfumado, já fica bom também, né? Porque tem pessoas que são naturalmente perfumadas, são cheirosinhas, e é muito agradável. Então, a gente pode atribuir também a qualidade de ser perfumadinho. Divertido, sem ser desagradável, coerente nas suas ações, com ternura, cuidadoso com os demais. Olha só que coisinha mais linda. Quem não gostaria de ter um filho assim? Você, mamãe, não gostaria de ter um filho assim? O amor de mãe é o mais intuitivo e perfeito. Use o seu amor de mãe e imagine se você gostaria, se você criasse, se você fosse criar Deus e ele fosse ser o seu filho. Você criaria ele nessas condições? Porque você, mãe, o seu amor é o mais perfeito, o mais superior de todos os amores conhecidos. Não há amor superior ao seu, que é o de mamãe. É puro. Ok? Das mães naturais, estou falando, tá? Não estou falando das mães já rodadas e sequeladas. As mamães naturais, que ainda que sobreviveram à hecatombe. Tá? Então, mamãe, imagina que você vai criar Deus e ele vai ser o seu filhinho querido. Jovem, bonito, inteligente, educadinho, rico, perfumadinho, gracioso, elegante, gentil, dócil, delicado. Pronto. Você, com seu amor de mãe, ofereceria essas qualidades para Deus. Porque o seu amor é mais perfeito. Logo, a sua criação envolveria esse amor. Então, você não deixaria ele velhinho, assim, furioso, perigoso, porque você não vai querer um filho assim, convivendo em casa. Então, se a gente usar o nosso amor para entender Deus, ele nos levará a uma pessoa jovem, gentil, dócil e inteligente. Olha só que curioso. Essas são as descrições de Vishnu. São muito parecidas. Então, a gente tem uma percepção natural de observação que corresponde com uma descrição. Então, das descrições de Deus possíveis na Terra, essa descrição é a mais próxima possível. Então, eu ainda não estou afirmando que ele seja. Eu não disse. Mas, do ponto de vista da nossa pesquisa, de como seria Deus, se nós pudéssemos criá-lo, e se nós pudéssemos criá-lo, ele também tem a capacidade de se auto-ser. Então, ele não pode ser menos do que a nossa capacidade de criá-lo. Então, ele se auto-sendo inclui o poder
que nós temos de criá-lo. Logo, é coerente dizer que ele seria, sim, essa pessoa. Então, nós estamos falando de uma pessoa jovem, bela, inteligente, educada, gentil, etc. As qualidades que nós mencionamos. Agora pegamos todas as descrições de Deus existentes na Terra, os vestígios arqueológicos do princípio Deus. Olha que curioso. É muito compatível com a ideia de Krishna. Se a gente pegar a Krishna e pegar a descrição arqueológica que nós fizemos por nós mesmos, investigando a probabilidade de Deus, bate direitinho, com algumas variaçõezinhas, que aí a gente pode verificar também, né? Mas eu não estou afirmando ainda. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Nós só chegamos ao ponto de verificar que a possibilidade de que essa pessoa suprema seja Krishna é relativamente alta do ponto de vista da pesquisa empírica, e não da fé. Faz sentido? O que você disse, Suamini? Para mim faz todo sentido. Para mim já é. Thalita, o que você acha? Acho que é isso também. Acho que é isso também. Acho que é isso também. Nossa, a Thalita está no além. A Thalita já está no além. Ela está, assim, enfática. Eu acho que a Thalita nos representou a todos, porque ela falou por todos nós. Deu eco aqui, não sei se para vocês deu aí. Para mim deu um eco infinito do além. Ok. Muito bem. Então, olha só. Nós vamos pausar aqui hoje, tá? Agora são 7 horas e 35 minutos, eu já avancei, né? 5 minutos aqui, apesar de que nós começamos às 6h40, 10 minutos, estou dentro do meu prazo. Nós vamos pausar aqui, não fecha a gravação ainda não, tá? Nós vamos pausar aqui, porque nós chegamos num ponto em que a probabilidade Krishna, como proposta a Deus, ficou bastante atrativa. Ficou mais ou menos convincente. Ainda não está nada certo. Quer dizer, já tem um caminho andado. Pelo menos, né, a gente já fez uma série de trabalhos aí que são trabalhos, não são descartáveis, né? Não é uma ideia relevante, não é um malabarismo intelectual. Nós temos um critério, e nós estamos usando critérios científicos. Então, está seguro o processo. Tá? Agora nós temos a proposta Vishnu. Mas, Devananda, você falou Krishna, agora você fala Vishnu. Vishnu aparece com 4 braços, não parece com a gente. Que azul! Como assim? Aí começa a complicar, hein? Você vai ter que explicar isso direito, tá bom? Vamos então passo a passo. Agora nós precisamos fazer as análises pormenorizadas e dar algumas explicações que justificassem que essa probabilidade se sustentasse a partir de uma pressão, porque nós somos pesquisadores, a gente não tem obrigação de acreditar em nada, nós temos que fazer pressão para ver se a verdade se sustenta. Se sustenta, é seguro. Se não, não é seguro. É simples assim. E nós precisamos de segurança. Porque nós estamos assustadas. Nós vivemos num mundo cheio de escuro. Somos crianças, como crianças assustadas, com medo. Nós estamos buscando segurança, calma, tranquilidade, paz, realização divina. E para isso nós precisamos pisar bem. Firmes. E a fé não é um sistema seguro. É só preliminar. Nós precisamos de compreensão. É muito mais seguro, é mais confortável. E depois que você tem compreensão, não precisa mais fazer investimento na fé. A compreensão já dá conta de pagar as contas. E depois que você passa no concurso público e passa a ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês, o seu aluguel de 1.500 não é mais um problema. Mas se você paga um aluguel de 1.500 e ganha um salário mínimo,
todos os meses você tem ansiedade, porque você tem que trabalhar extra para poder cobrir as despesas. Mas assim que você passa no concurso público e passa a ganhar 15 mil reais, o seu aluguel de 1.500 representa apenas 10% do seu valor de entrada. Então, não mais do que se preocupar. Então, quando nós temos compreensão, a fé representa apenas 10% do produto interno bruto. Não é mais necessário você se esforçar, lutar pela fé. A compreensão é suficiente para dar conta do recado. É muito melhor. Procede. Muito bem. Então, agora nós seguimos com o sadhana. Gostaria de, agradecer a presença de vocês aí, tá? Ouvindo os conhecimentos, porque, como eu disse da outra vez, quando você ouve esses conhecimentos, não é simplesmente ouvir os conhecimentos. Você está sendo piedoso, altruísta com a humanidade. Tem um ato de compaixão para com a humanidade. Porque um único ser, uma única alma realizada, equalizada, equilibrada, satisfatória, saudável, feliz, gera um ecossistema ao redor dela. Então, impacta a humanidade. Então, quando você ouve os conhecimentos, quando você aprende os conhecimentos, você tem que pensar que você não é um ser único, você é um ser coletivo, tem muita gente ao seu redor. Isso gera um impacto social. Então, ao aprender os conhecimentos, você está tendo piedade com a humanidade. Então, tenha essa piedade na sua pauta. Porque vocês, alma, que deseja ser um ser amável, lembre-se, pessoas piedosas são pessoas amáveis. Pessoas gentis são pessoas amáveis. Pessoas compassivas são pessoas amáveis. Nós queremos ser amáveis. Porque nós queremos ser amigos de uma pessoa amável. E pessoas amáveis amam pessoas amáveis. Para nós termos proximidade com Krishna ou proximidade com Vishnu, nós precisamos ser seres amáveis, seres perfumados, seres graciosos, seres inteligentes, seres bem-humorados, seres realizados, para sermos compatíveis com uma amizade com o ser dessa natureza. Não adianta nós, com a nosso ressentimento existencial, a nossa rabugice infinita, ininterrupta, inalterável, permanente, resistente, replicável, a gente não consegue ter amizade com pessoas de bom humor. Pessoas mal-humoradas não conseguem ter amigos de bom humor, porque elas se irritam com o bom humor. Elas gostam de mau humor. E aí, então, como é que fica? Então, nós temos que trocar, substituir o nosso ressentimento, as nossas amarguras, as nossas, a nossa lamentação, o nosso vitimismo, por conhecimento, por sabedoria, por amor, por compaixão, por leveza, por beleza, por estética, por evolução. Esse é o nosso destino. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, porque eu não quero andar pelos caminhos errados. Mas eu acho, do ponto de vista da precisão, de capacidade racional de observar o campo, as chances de essa afirmação ser um erro são muito pequenas. Logo, é seguro. Ok? Então, Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Hare Krishna.